Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodCamps. No mês de setembro, dedicamos nosso olhar a um tema fundamental, a saúde mental e valorização da vida, através do movimento Setembro Amarelo. Hoje vamos aprofundar essa conversa tão importante com um convidado muito especial, Dr. Bruno Reis, psiquiatra especialista em saúde mental, trazendo sua experiência e conhecimento na área. Esse bate-papo será conduzido pela nossa, que a gente chama de nossa, psicóloga do campus, a Rosana Marques, e a Yasmin, uma jovem que nós convidamos e aceitou prontamente. Obrigada, Yasmin. Imagina. Para falar sobre a saúde emocional dos nossos jovens no dia a dia. Então, nesse episódio vamos discutir como podemos identificar sinais de alerta, diálogos mais abertos, né, sobre o tema e principalmente como podemos apoiar aqueles que enfrentam momentos difíceis juntos e queremos ajudar a construir um espaço de acolhimento e cuidado. Obrigada, Dr. Bruno, por dedicar o seu tempo aqui um pouquinho para esse bate-papo conosco. Gostaria que o senhor falasse um pouco, de uma maneira geral, sobre esse crescimento aí dos distúrbios, das emoções, que nós falamos um pouco. Nós falamos muito sobre os jovens, né? Mas na realidade ele afeta todas as faixas etárias, né? Acho que não tem uma idade, né? De uma maneira geral, como que você enxerga esse controle das emoções? Primeiro, obrigado pela participação, parabenizar ao PodCamps, que está abrindo esse espaço para a gente falar sobre saúde mental. Setembro Amarelo, então, é um mês em que a Organização Mundial de Saúde trata uma campanha de prevenção e conscientização. Ela elegeu o tema suicídio, mas conversamos sobre saúde, né, mental como um todo. O que nos preocupa hoje, né? O aumento do diagnóstico, o aumento dos números de diagnósticos em relação à saúde mental. Então, alguns dados, né, para a gente ver a dimensão. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo pela Organização Mundial de Saúde, 9% da população, e isso é estimativa baseado com aqueles que têm acesso ao diagnóstico. Então, imagina que o número pode ser maior. E quando a gente fala sobre o fenômeno suicídio, né, o Brasil ocupa já o 4º lugar como causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. No mundo, já ocupa o 2º lugar como causa de morte, né? É um triste ranking, é um número que infelizmente ele vem crescendo, mas por um outro lado, a gente tem espaço para poder conversar sobre temas difíceis e ver que as pessoas estão sofrendo mais, acho que de todas as faixas etárias, e que a gente precisa trazer isso para a discussão e não mais cedermos, né, a chamada psicofobia, ou a chamada aos estigmas, o medo que as pessoas têm de falar sobre saúde mental, de buscar ajuda, né? A ideia é justamente o contrário, que a gente pode sim falar e a gente pode sim buscar ajuda, mesmo que seja de colegas ou familiares, e depois, claro, ajuda profissional. Mas o cenário, infelizmente, é esse, né? Os números, eles têm crescido. É assustador, né? 9%. Com certeza, assustador. Caramba. A Rosana pode falar bem também, né, Rosana, os números que a gente enfrenta aqui no campus. Nós temos uma quantidade grande de jovens e aí no dia a dia... Na verdade, a gente, né, que eu estava conversando, na verdade a gente vive a pandemia da ansiedade e da depressão hoje, né? A questão de lidar com as pressões, o quanto eles se cobram, o quanto eles se comparam, a rede social acaba trazendo isso, né? Poxa, olha, aqui a fulana, né, que como que ela consegue fazer faculdade de medicina, correr todos os dias e eu não consigo, então eu sou incompetente, né? Essa comparação, né? Então a gente sempre conversa assim, eles podem se inspirar, não se comparar, né? Porque cada ser humano é único, na verdade. Então, assim, a gente tem trabalhado com isso, né? Tem enfatizado, eu acho que, assim, a gente está no Setembro Amarelo, mas, na verdade, a gente fala de saúde mental o ano todo, né? Lógico que a gente tem que fortalecer aí a campanha, não ser um tabu falar, né? Que antigamente, falar em suicídio, né? Coisa ruim, né? Assim como tinha o câncer, por exemplo, né? Então, acho que a gente precisa, sim, se conscientizar e entender, né? Que todos nós temos as dificuldades. Agora, como a gente vai lidar com tudo isso, né? Que a gente precisa aprender e a se conhecer, porque a gente, às vezes, é mais fácil falar do outro do que falar da gente mesmo, né? Então, acho que é importante o jovem se conscientizar, o jovem
todo ser humano, né? Na verdade, porque as emoções é para tudo, é que nosso público é o jovem, a gente vê todos os dias, né? Sim. Rosângela, jovem aí em crise de ansiedade, né? Então, isso é muito forte, realmente, e a gente está, né, já nesse espaço para isso, né? Para falar que, olha, tudo bem pedir ajuda, né? Verdade. Tudo bem não estar bem, né? Acho que é importante. Sim. Yasmin, como é que você lida com isso, né? Jovem, trabalhando, estudando, e é isso aí, tem que ser assim, né? Faz parte da vida, né? Sim. Então, eu escolhi estar aqui, estar trabalhando. E não é fácil. Falar que é fácil não é. Mas é você se conhecer, você buscar melhorar, buscar ter uma rotina mais agradável, até como a gente estava comentando, né? Então, buscar fazer coisas assim, quando você tiver um tempo livre, que vai te fazer bem, que vai proporcionar para você mais tempo de qualidade e uma vida melhor. Acredito que isso é um bom começo. Eu estava até conversando um pouco antes com o Dr. Bruno, né? Falando tem um trocadilho, né? Que falam que você contrata pelo LinkedIn, demite pelo Instagram, né? Sim. E isso é justamente essa gestão das emoções, né? Porque as pessoas com as emoções cada vez mais afloradas, cada vez mais sem esse controle emocional. Então, hoje em dia, assim, quem tem o controle emocional tem a chave do sucesso, né? Então, quanto isso é importante. Então, nesse sentido, né, eu acho que a Yasmin falou com muita propriedade, né? Ela trouxe que a gente aprender a dividir o nosso tempo, a gente a se organizar em fazer as coisas, isso também influencia em como que a gente lida com as nossas emoções, como a gente vivencia as emoções e o que nós fazemos com elas, né? O interessante é a gente pontuar, Yasmin, principalmente para os mais jovens, que é uma fase de descoberta. Então, muitos sentimentos são novos, são primeiras viagens, primeiras vezes, né, que a fase proporciona. Então, os sentimentos mais complexos, sensações que nunca foram experimentadas antes, elas vão começando a aparecer e muitas vezes elas vão se misturando e a gente não sabe o que faz com elas. E a gente vive hoje numa sociedade que é uma sociedade do distanciamento, uma sociedade do impulso, né? A gente vê aí quantas vezes as pessoas se sentem insatisfeitas ou frustradas e têm atitudes extremas, né? Não precisamos ir muito longe para ver, né, o que acontece hoje na nossa sociedade. Então, a ideia é que, como você bem disse, né, o reconhecer as emoções é o primeiro passo para a gente aprender a conseguir lidar com elas e ter melhores escolhas. Eu falo isso para o pessoal que me procura, né? O primeiro impulso que a gente tem, geralmente, é só isso, é um impulso. Não é algo que a gente tenha que necessariamente executar. A gente tem sim capacidade de conseguir colocar uma sensação dessa em segundo plano, um impulso em segundo plano, para depois elaborar melhor o que for fazer, né? E a Rosana também deve ter esses números, ou pelo menos porcentagem, assim, né? Quando ela conversa com os jovens aqui no campus, a gente brinca que eu sei quando ela passa na sala de aula, porque quando a gente vai no banheiro, a gente vê o reflexo, né? Das pessoas mais sensíveis já correm. O banheiro é o primeiro lugar de refúgio, assim, né? Do choro. A gente fez uma campanha, inclusive, de colocando cartazes, né, no banheiro de ajuda, de ajudar alguém, de dar esse reforço de... você não mostra fraqueza, né, quando você pede ajuda. Como é que é isso também, né, Rosana, quando você conversa com eles? É que, na verdade, eu sinto que eles estão tão angustiados, né? Mas eles seguram a voz. E aí, quando estão no momento, e aí vão se identificando, é a coisa da terapia em grupo, né? Uhum. Eles vão se identificando, eles se sentem à vontade, então, de falar, né? E aí, eu acho que, assim, vem uma descarga total, né? Porque há muito tempo, talvez, eles vão segurando, né? Porque isso, não conhecem as emoções. Porque é difícil mesmo, né? A gente se conhecer e a gente fazer esse exercício. Então, eu acho que a gente promover esses espaços faz com que eles cada vez mais vão se sentindo mais confiantes, né? Porque eles já têm uma mistura de emoções, né? Porque isso é a cobrança do campus, é a cobrança da vida, né? A cobrança na família, né? A cobrança com eles mesmos. Então, que o senhor estava falando, né, doutora? Assim, muitas emoções, né? E assim, ficar o dia todo fora,
né? Então, vai no ônibus e briga, né? Tem alguém brigando, porque hoje, assim, né? Você falou das redes sociais, né? E eu sempre brinco com eles quando entro em sala, que hoje é muito complicado, porque se eu falar, de repente, nas redes sociais que eu não gosto de alface, né? Os vegetarianos vão em cima de mim. Como você não gosta de alface? Porque a gente parece que, né? Tem que ser certo diante do que você está falando. Aí não, mas aí é o outro. Então, você certo para quem, né? Eles têm muito essa discussão. Pô, mas quem que eu vou agradar? Né? Os vegetarianos ou os que... Então, assim, é muito confuso todas essas emoções, né? Então, eles acham que acabam ficando realmente angustiados e ansiosos. E aí, eu acho que, lógico, nesse momento que a gente está junto e traz um pouquinho mais e eles veem que, de repente, um colega está sentindo e outro também, aí vai aquela descarga, né? Alívio, né? Então, acho que é importante quando a gente vai até eles, né? Eu sempre falo que é difícil eles irem até lá, mas a gente indo até eles, eles conseguem, talvez, um pouquinho mais falar. Eu sinto que com as informações que a gente tem da internet, as pessoas acabam ficando cheias de informação e às vezes elas acham que elas são donas da verdade por conta disso. E aí, muitas das vezes acabam se tornando agressivas, porque quando você discorda da opinião da pessoa, não, tá tudo errado, a minha opinião que é válida, porque eu aprendi isso, porque tem essa coisa de eu preciso saber de tudo para poder ter o meu argumento e saber que eu tô certa, né? Eu acho que a tecnologia, ela veio, ótimo, né? E tem que vir mesmo, não tem um retrocesso para ela, mas ela vem também com essa informação muito fácil. E muita informação, acho que o volume, né, doutor? E aí leva a pessoa para aquele que a gente chama do efeito do FOMO, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho também esse FOMO, esse efeito e essa sensação essa angústia de não estar por dentro. E a sua visão também com relação às redes sociais, aos influencers, a essa explosão de influencers, que não necessariamente é negativo, mas assim, você também tem que dar um tempo com essa questão da comparação, né? A minha vida é minha vida, não preciso comparar com a do outro, né? Como é que você vê isso? Acho que a Yasmin também estava trazendo um pouquinho desse tema, né, Yasmin? E acho que do ponto de vista do jovem, a fase, do ponto de vista biológico, é uma fase em que há a necessidade de pertencimento, de identificação, e a partir disso de agrupamentos, e você formando as suas bases de relações. No mundo pós-pandêmico, né, na sua geração, Yasmin, foi tirada essa possibilidade por um tempo. Vocês não tiveram absolutamente culpa nenhuma em relação aos isolamentos que foram feitos. Porém, o que a gente vê hoje é essa dificuldade de conexão, né? E que, num primeiro momento, acho que foi privilegiada as redes sociais, e automaticamente o jovem não teve outra alternativa a não ser eleger figuras de redes sociais como os modelos possíveis, porque eram aqueles que estavam perto deles nesse tempo todo. Então, da perspectiva do jovem, a gente imagina, né, que tanta ferramenta que é dada para a gente hoje, para a gente poder interagir, tem, como você disse, LinkedIn, tem tudo muito fácil, várias, né? Tem até as redes sociais que são proibidas agora, tem um montão de, né? Mas são tantas, e que ao mesmo tempo elas não são um espaço de qualidade para a gente conseguir de fato se conectar e se aproximar, né? E o que a gente vê? Uma forçação, assim, o jovem ele não tem outra alternativa a não ser ele eleger pelos meios de tela aqueles modelos que a gente chama dos modelos estéticos, né? Então é inevitável a comparação, porque você olha, você se agrada, se identifica, ou se você não se identifica, você fala, nossa, eu queria muito ser assim, né? Porque faz parte das nossas emoções. E o que acontece? É inatingível. A venda que é feita num aparelho celular nas redes sociais, ela é de propósito inatingível, justamente para continuar tendo seguidores, cada vez mais gente desejando aquele tipo de vida. E como que o jovem faz? Como é que fica nesse caminho, Yasmin? Que dificuldade, hein? Né? Então, a dica seria de colocar para as redes sociais seu devido lugar e privilegiar isso aqui, privilegiar o contato que vocês têm, né, no dia a dia.
Eu acho que falta, eu percebo em muitos jovens, e a gente, ao contrário, a gente percebe na Yasmin a postura dela, o olho no olho. É tão difícil hoje em dia, né? A gente estava isso. conversando, né, que assim, a gente hoje usa bastante entrevista, triagem, né, pelo Zoom, enfim, pelo Meet, e pela o facilidade, quanto, mas... sim, né, e quanto eles têm dificuldade de abrir as câmeras, né, então esse contato visual eles não conseguem, né, eles têm medo, né, então é difícil, né, como é que ele vai para a entrevista e não vai mostrar, né, então a câmera desligada, né, a gente já facilita de estar na sua casa, porque, né, a pessoa está em casa, então ela está arrumadinha aqui em cima, né, e está deitada, né, tem os memes com isso, mas até isso é difícil, né, porque isso eles não aprenderam, né, e aí como é que vai olhar, como é que vai conversar, como é que vai construir a relação, né? E aí é o pânico, até depois para a hora de começar a trabalhar, né? Que alguns jovens, eles vão até a porta da empresa, por exemplo, e voltam. Eles não conseguem, porque agora eu vou ter que enfrentar, né? Então, assim, é um universo bem difícil, né? Porque eles não têm exatamente essa questão do ser, né? Eles estão preocupados com ter, né? Ter as coisas, ter, né? O iPhone, ter as coisas, mas assim, o ser, o conversar, o entender, o ver quem eu sou e tudo mais, isso a gente está reconstruindo, né? Porque eles não aprenderam. E o campus, ele consegue fazer isso muito bem com os jovens, de fazer com que jovens que às vezes são muito tímidos, que têm experiências de não querer se aparecer muito, e aqui eles são desafiados a justamente se mostrarem quais são as suas habilidades, suas competências. Então, pelo menos pra mim, me ajudou muito também nessa questão. Protagonistas, né? É incentivado o tempo todo a vocês soltarem a voz, né? Já visto que é o nosso hino aqui, né? Solta a voz do peito, né? Porque é isso, assim, vocês têm voz. É que até há pouco tempo, o jovem não tem voz, né? Não, vocês têm voz, vocês só precisam acreditar, né? Tava abrindo um sorriso aqui que você falando, disse, olha, exatamente, acho que ela pescou o que é, né? E essa oportunidade de você, de tantos outros jovens, né? De poderem sair desse filtro que é a rede social, e ver o mundo como ele é, né? Então essa oportunidade de poder ter essa transição, esse preparo e o compromisso que vocês, os profissionais, têm para essa fase é muito admirável. São realmente pessoas diferentes. A maior parte dos jovens não tem de mão beijada várias outras oportunidades e às vezes não tem capacidade de enxergar, de conseguir perceber o que está ali, né? Então, dividir o tempo, como você falou, a gente conseguir identificar as nossas próprias emoções e como que a gente age diante disso. A gente vê que numa conversa que a gente tem um jeito de falar, um jeito de expressar, que a gente pode falar de temas difíceis, podemos discordar. E todo esse tipo de interação que a gente tem aqui, ele traz muito mais possibilidade de interpretação do que, por exemplo, uma mensagem que foi escrita. E que uma pessoa discorda da outra e já entende como pessoal, aí já vira aquela coisa de banda figurinha e tal. E se não responde, então, né? Pior ainda, mandou né? WhatsApp, visualizou, agora tem que ser na hora. Oculta, né? e não respondeu, meu Deus do céu, tá me excluindo, o que está acontecendo? Né? Exatamente. Difícil. Eu, pelo menos, assim, eu tô numa fase em que eu saí do meu conforto de estar na rede social, vendo a vida dos outros, e eu tô criando a minha própria vida. Então, é algo muito bacana. Eu acredito que muitos jovens também estão passando por essa experiência. Estão se permitindo, né? Porque às vezes o medo, a insegurança, né, recua. Mas acho que você está lidando com os monstrinhos, né? Porque não foi fácil você não dormiu e acordou, né? Vou agora, né? Toda uma construção, né? A maturidade, né, Yasmin? Você sabia que caminho você quer seguir, né? Isso é evolução, né, doutora? Muito. Muito bacana. Viver não é fácil, né? Não vem pronto, né? Não tem manual. E ver que todos esses desafios que se propõem a fazer são desafios que podem ser vividos de uma forma positiva, e que o segredo é que a gente não tem que estar vencendo sempre. Acho que essa é a ideia, né? Tá tudo bem. O importante é a gente continuar. Ter as experiências, aprender com os nossos erros, transmitir os nossos erros, comunicar com as outras pessoas, entender que a gente não está sozinho, que a gente tem uma rede de apoio, que a gente pode dividir as coisas que a gente está sentindo, né? São ferramentas muito importantes que melhoram demais a comunicação
e que diluem, né, como em terapias em grupo, por exemplo, diluem aquelas emoções que muitas vezes elas estão represadas, né? Pesadas, né? E ficam carregadas. E como é que a gente faz quando está carregado? Uma hora o copo transborda. Sim. E aí, é nesse momento que é o momento perigoso, né? Você está falando de sinais de alerta, né? Que é importante a gente passar para todo mundo. Então, pessoas que percebam que tem alterações de comportamento. Isso que eu ia te perguntar agora. Exato. O que a gente pode, como que a gente observa? Quais são e como que a gente pode fazer? Alterações abruptas de comportamento, de apetite, de sono, de energia, são todas mudanças que, se ocorridas muito rápido, se sustentarem por alguns dias, são sinais de alerta em relação à saúde mental. E a indicação é procure alguém. Procure alguém para conversar sobre o que está passando. Não ter vergonha, né? Exato. Acho que a questão que a gente precisa reforçar bastante, né? É que não é tabu, né? Eu falar que não estou bem, né? Não é ser fraco, não é sobre ser fraco ou forte, é sobre que todos nós temos dificuldades, né? Então, como a gente estava falando, né? Assim, é uma grande evolução, né? Eu ver no Rock in Rio a banda, né? O vocalista, aliás, da banda poder se pronunciar a favor, né? De uma terapia, né? Que às vezes eles ficam com medo, né? Não vou falar, o que vai pensar, o que vai me julgar. Não vai julgar, né? Até brincou, ele disse assim, olha, pode vir que daqui a pouco eu já esqueci, eu nem lembro quem foi o jovem que veio, fica à vontade, né? Porque eles têm esse medo de que vá acontecer alguma coisa. Então, eu acho que é uma evolução quando a gente vê numa Olimpíada, né? Os atletas falando que fazem acompanhamento, né? Que são pessoas como a gente, né? Ninguém é mais nem menos, somos todos seres humanos com qualidades e defeitos, né? E a gente poder entender que quando eu não estou bem, por exemplo, da minha vista, eu vou ao oftalmo, né? E quando eu não estou bem das emoções, eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo e vou ter um espaço para mim falar, né? Porque falar é o melhor remédio, né? Exatamente. Eu, particularmente, né, sempre coloco isso, não gostou, fala, gostou, fala, porque não adianta a gente só camuflar, né? Porque isso depois estoura. Eu acho que a cabeça, a mente é o que rege tudo, né? Sim. Então é difícil lidar com isso, né? Com a cabeça. E eu queria uma dica sua, assim, para encerrar. Como que a gente pode também ajudar um amigo, ajudar um colega? Então, um jovem aqui no campus, né? Ontem, por coincidência, eu estava no banheiro e uma jovem veio me procurar e falou, olha, eu estou observando uma jovem assim, assim. Eu falei, conversa com a Rosana. Vai atrás dela, conversa com a Rosana. Ela falou, mas a pessoa não quer ajuda. Eu falei, mas conversa com a Rosana, não deixa ultrapassar esse ponto, né? Então, como que a gente pode observar, assim, o comportamento mesmo da pessoa? Quem está convivendo percebe como é o jeito das pessoas mais próximas, e quando percebe algum tipo de mudança, a gente acha que tem uma brecha ali para se aproximar. E a aproximação é super simples, né? Uma pergunta como vai você? Como está o seu dia? Frente a frente, né? A gente doar 3, 5 minutos do nosso tempo. É tão raro, gente. Super raro, né? E a gente conseguir ter esse espaço e falar para a pessoa que, ó, estou perguntando como vai você? Só isso. E ver o que a outra pessoa está disponível, né? Dentro daquilo que ela está passando. A gente reforçar os mecanismos que existem públicos de assistência, isso acho que é super importante. A gente reforçar, tem um grupo chama CVV, né, o número 188, são voluntários que estão 24 horas por dia disponíveis, né, para atender ligações de pessoas que estão em um momento mais difícil. Né, nessa questão aí da e voluntários, né, Sim. Um trabalho fantástico. E eu acho que é isso. Às vezes a pessoa não está preparada para conseguir falar o que ela está sentindo, mas a gente pode ter uma brechinha sem ser invasivo. Uma pergunta simples assim, eu acho que já é ótimo, né, para mostrar que aquela pessoa de fato está se importando com o que o outro está sentindo. Porque hoje a gente não tem muito esse hábito, né? Você falou do perguntar, porque antes, por exemplo, o aprendiz mesmo, ele ia pro banco, ficava na fila, né? Então, isso já ia conversando com o outro, ia perguntando, né? No ponto do ônibus. Hoje já vê a hora que o ônibus está passando, vai naquele horário, né? Não vai mais manter essa questão do conversar, contato, né? Convívio, das pessoas, né? Falarem, né? Que é exatamente isso do falar, né? Então, eles têm medo. Mas a gente hoje tem disponibilizado, né? Até pegando o gancho de onde buscar ajuda, a gente tem disponibilizado até aí nos jovens, né, o grupo de mentores, vou disponibilizar hoje novamente, terapia online, né, gratuita, tem muitos grupos, né, fazendo gratuito,
Então, assim, às vezes tem vergonha de procurar aqui, ou tem uma dificuldade, mas tem muitos recursos hoje. A gente só precisa se abrir, né? Que é o caso aí da jovem. Ela não quer. De repente, às vezes ainda não está no momento. É difícil, né, doutor? Mas às vezes a pessoa também ainda não está no momento. Aí é aquilo, a gente só pode estar do lado e falar, olha, eu estou aqui se precisar, né? Porque às vezes a gente quer, mas não consegue, né? Não está ainda confortável, forte, né? Mas a gente tem que colocar os canais disponíveis aí para as pessoas e saber, olha, qualquer coisa estou aqui, né? Eu acho que isso é importante, né? Porque às saber vezes que não está sozinho, né? Porque às vezes forçado a gente acaba não conseguindo mesmo, né? Agora, tá, eu vejo que você não está bem, mas olha, pode contar comigo, né? E tudo bem, esperar o tempo, né? Porque cada um tem o seu, né? Tem o seu. Exato. E agora eu lembrei também, semana passada teve alguns estão falando que foi ação de marketing, né, do Bon Jovi. No clipe dele, ele estava gravando numa ponte e ele parou o clipe e foi até, ninguém entendeu nada, ele foi até um canto e salvou uma moça. A moça ia se jogar da ponte e ele parou e foi falar com ela. E alguns estão falando que foi ação de marketing, a maioria diz que seja, não, já vem trazer também aí, né? Recado. Ele observou de longe e parou, e eu não acredito em ação, acho que realmente foi natural, porque o pessoal que estava gravando não entendeu por que ele saiu. E foi. Mas que bacana, né? Já um exemplo de disponibilidade, né? De observação. De observação, né? Percepção e de se importar. Que realmente, né, você vê alguém parado ali e fala, pô, isso aqui não tá no habitual, né? Vou me dispor a ver o que está acontecendo, esse tipo de... Mas sem se colocar em risco, claro, né? Sem se colocar em risco. Também. Mas é sobre isso, estar disponível. É o olhar. Obrigada, estamos chegando ao final. Passou tão rápido, né? Um bate-papo gostoso aí sobre saúde mental, a importância. Mais uma vez, obrigada, doutor Bruno, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, um parceiro já do campus, né? Da casa. Rosana. Falou sim uma vez. Ele vem. Com o maior prazer, muito obrigado. Viu? Obrigada, muito importante para os nossos jovens. Muito obrigada. Yasmin, obrigada. Você contribuiu bastante. Você é a figura do nosso jovem, né? Muito obrigada. Parabéns, né? Parabéns, exatamente. Um papo super interessante e que sirva de exemplo também. Exato. Mesmo sendo um assunto, acho que tão delicado, né? A gente trazer de uma maneira que, assim, leve. A vida é importante, né? Apesar de qualquer dificuldade, a gente só quer aliviar aquele sofrimento, né? E todos os sofrimentos passam, né? Então, a gente entender que realmente tudo tem uma fase, né? Que é importante. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. Espero que vocês sigam o Campus nas redes sociais e acompanhem mais esse episódio. Obrigada. Até o próximo.